Oi, amores, bom domingo. Como vocês estão? Eu estou meio resfriada. Peço até desculpas da minha voz, que a garganta está aqui meio irritada. Estou tomando os remédios, chá, está melhorando, mas ainda está incomodando muito. Mas está dando para falar, vou fazer aqui o nosso bate-papo na varanda, tá? Bem, queria conversar com vocês sobre mulher romântica. Essa semana eu escrevi o meu texto da crônica sobre uma tia-avó, irmã da minha avó materna, que gostava de ler fotonovelas. E como eu já gostava de ler desde pequena, né? Eu tinha uns 10, 11 anos, por aí, e eu lembro que quando eu ia lá na casa dela, que morávamos perto, ela me dava algumas revistas para ler. Eu levava essas revistas para casa e começava a ler. E na maioria das vezes, era aquela história romântica, sempre da mocinha que se apaixona, aí tem o conflito, sempre aquele água com açúcar, né, que a gente chamava antigamente. Então, eu pequena, né, sonhadora, gostava de ler essas revistas, essas fotonovelas. E aí eu comecei a escrever sobre essa experiência, né, essa memória afetiva da minha tia, que gostava de ler, e fiquei me imaginando, será que ela também, quando lia, ela não desejava esse amor romântico? Será que ela também não se reconhecia ali, naquela mocinha que quer encontrar um amor? Ou será que também era uma parte do texto que eu escrevi, representa também eu mesma, eu menina, aquela idealização do amor romântico, né? Ou será que todas nós mulheres sempre temos esse desejo do amor romântico, independente da época? E aí eu pensei numa interpretação levando em conta o conceito de arquétipo do Jung, né? Um psicanalista que foi discípulo de Freud. O Jung fala sobre os arquétipos. O que seria isso? São personagens que representam um comportamento, um desejo, uma emoção universal. É aquilo que a gente traz de outra época da nossa ancestralidade, é o universal humano. Independente da geração, a gente traz isso no nosso interior. Em algum momento, alguma situação, a gente se reconhece tendo aquele comportamento que representa justamente esse universal humano, do desejo de amor, de ser amado, de amar. E essa mulher romântica, eu vejo como exatamente esse arquétipo. Nós, independente da gente estar no século XXI, ano 2026, independente disso, eu acho que nós temos esse desejo, né? De amor romântico, de amar e ser amada. Então, essa crônica, ela faz uma viagem sobre isso, sobre essa idealização, mas eu acho que é sobretudo a gente olhar para o nosso interior e ver que a gente deseja esse amor. Vocês concordam? Colocar que essa mulher romântica, ela não é alguém ingênua, que só gosta de romance. Ela, na realidade, é esse arquétipo que está gritando na gente, no nosso interior. Então é esse desejo de um amor, mas que não é o ingênuo, aquela, ela gosta de romance, ela é romântica, ingênua, tadinha, pobrecinha. Não é isso. Esse significado emocional é o que nos move, né? A gente precisa de amar e ser amado. Então não é questão de ser ingenuidade, é a questão mesmo do nosso desejo. É o que dá sentido também à nossa vida. Seja o amor por um homem, por uma mulher, seja o amor pela vida, pelos filhos, pelos amigos, mas esse desejo de amar, né? E no relacionamento, ele faz todo sentido. Esse significado emocional de numa relação amorosa, a gente também viver esse amor. Esse amor com significado, com substância, com força, e não uma questão pura ingênua, né? Então eu coloquei que esse amor, ele resiste ao tempo. Ele é o que nós almejamos como um desejo universal, de busca pelo outro, né? Então a mulher romântica, ela não precisa deixar de existir. Essa mulher romântica, ela continua existindo no nosso tempo, ela não precisa você achar que não pode ser. Não, né? A gente tem que manter essa capacidade de sonhar. A gente ler, assim, um romance, assistir a um filme, e a gente idealizar e viajar e sonhar, e de repente se ver naquele personagem. Né? Por isso que eu coloquei que a leitura não era apenas algo assim, distante. Tem momentos que a gente mergulha, que a gente entra naquela história e ela passa a fazer um sentido para a nossa vida. Tá bom? Então, bom domingo e a gente se encontra no próximo bate-papo na varanda.